A Força da Fé, com Christopher Smith. Mensagens do livro Nas Brumas do Passado. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos, no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Janier Souza. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. O Império da Paz. Jesus nasceu numa família humilde, sem destaque, numa cidade pequena. Cresceu para o trabalho usando as suas mãos santificadas no labor humilde junto a José. Quando começou a despontar a sua independência espiritual, ele foi capaz de discutir diante do templo com os sacerdotes e já possuía a sabedoria dos sumos. Já discutia sobre as coisas do Pai que ele trazia dentro da bagagem de sua alma. Teve a sua humildade de buscar o profeta da época. Teve humildade de ser batizado por João. Diante de todos que o observavam, ele chegou perto de João, esperou a bênção da água sobre a sua cabeça, numa demonstração de humildade, e começou a sua trajetória. A sua boa nova para as almas. Pregou diante do mar, nos montes, nas ruas, nas portas dos templos. Curou enfermos do corpo e da alma. Transformou Maria de Magdala no símbolo de resistência cristã. Fez com que Joana de Cusa, uma patrícia romana, tivesse a têmpera inigualável dos cristãos. Sua trajetória foi toda ela traçada em glórias espirituais, enquanto cobriram o chão com folhas de palmeiras e gritavam Hosana ao Senhor. Ele aceitou toda aquela reverência pública como exemplo para o seu sacrifício supremo. Em nenhum instante recusou a cruz, nem sentiu-se humilhado por ser um filho de Deus, crucificado entre dois ladrões. Na verdade, eram dois irmãos que não souberam viver, mas queriam aprender no decorrer das existências sucessivas. Mas eis que chega a apoteose de luz. Os discípulos, todos eles desorientados, atônitos, sem entender por que o Mestre havia sido crucificado de forma tão infame, e ele ressurge dos mortos, e diz para todos eles apenas uma frase: a paz esteja convosco. A paz. Ele veio realmente consumar aquilo que o Espiritismo veio esclarecer. A morte não existe. Existe a passagem para outro plano, e esse plano é a vida, e Jesus conseguiu reunir os seus discípulos em torno do seu Evangelho. E passou a ressurgir dos mortos, a cuidar daquelas ovelhas que, na verdade, depois se transformariam em pastores de almas. Ele, rede vivo, nos ensinara a grande lição. Diante da morte de entes queridos, diante daquele que parte, a sabedoria nos ensina tão somente a dizer: vá em paz. Que a paz esteja em seus corações. Que a paz envolva suas almas. Desespero, revolta, ódio, pranto descontrolado não trarão os seres que amamos de volta ao palco da vida. Então, é preciso levar até eles a nossa mensagem de força, de luz e de amor. Ressurgir das cinzas, da saudade de cada um, aquele sentimento que jamais se rompe quando as criaturas realmente se amam.